Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Isso mesmo, ouça o sinal da nossa entrada, vamos começar a nossa aula de transformação de matéria e energia. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui no Centro de Mídias. Estamos finalizando aqui a nossa atividade 3. Já tivemos convidados, já falamos de geotérmicas, já falamos da biomassa, né, nessa atividade 3. E agora a gente vai fazer mexer hoje no simulador aí, para a gente fazer um projeto para baratear a tarifa da nossa conta de energia. Claro que a gente vai só fazer de conta aqui. Eu vou apresentar para vocês hoje um simulador aí que vocês podem fazer essa brincadeirinha, tá bom? Nosso diretor Leandro está colocando na telinha para vocês o slide de apresentação. Olha lá, nós estamos na última aula, sistematização parte 4. Lembrando que a gente está no aprofundamento à cultura do solo, do campo à cidade, o aprofundamento que integra as ciências humanas com as ciências da natureza, nessa unidade curricular, o indivíduo e o ambiente. E a gente aí somos 4 professores e eu sou a professora de transformação de matéria e energia. Sem perder o nosso foco aqui de estudos, o que a gente precisa aqui é estudar o aproveitamento da biomassa para a produção de energia elétrica. E a nossa aula de hoje é usar um simulador aí online para combinar diferentes fontes de energia, todas que a gente já conheceu aqui no Brasil, né? E investigar a relação entre o investimento desses recursos com a poluição causada por cada fonte dessa. Lembrando que a preocupação hoje, né, é tentar descarbonizar o meio ambiente. A gente já falou sobre o ciclo do carbono, né? Existe o carbono, está na natureza em vários ambientes, inclusive no ar, né? E as plantas fazem essa limpeza de retirar o gás carbônico da natureza através da fotossíntese e devolver para a gente na forma de energias, carboidratos e água. Só que a gente tem muito mais produção do que as plantas estão conseguindo aí fazer essa limpeza, as plantas e as algas. Então a ideia é que a gente, embora a gente libere para a natureza gás carbônico também na respiração, né, todos os seres que têm células fazem isso, e por meio da decomposição, a gente também usa os combustíveis, né, e os combustíveis liberam para a natureza gás carbônico. Então a nossa proposta é tentar trocar esses combustíveis liberadores aí de gás carbônico que as plantas não conseguem retirar do universo para poder ter um ambiente mais sustentável, né? Reduzir aí a degradação ambiental, reduzir os problemas de efeito estufa, agravamento do efeito estufa. Tá bom? E uma proposta é usar energia que não usa esse tipo de combustível ou produzir combustíveis que não façam esse tipo de coisa, né? Então, a biomassa é uma dessas propostas. A biomassa, a gente já viu em aulas anteriores algumas coisas. Vocês vão encontrar nas aulas anteriores, sistematização 1, 2 e 3 aí da atividade 3, uma cientista que veio aqui falar conosco sobre a biomassa. Ela falou sobre todo o aproveitamento, como que a gente produz os combustíveis, né? Os processos que acontecem, uma pesquisadora aqui do Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui do estado de São Paulo. Então não esqueçam de olhar esses vídeos que vocês vão ter várias coisas aí para entender e para compreender essa preocupação, beleza? E hoje nós vamos passar aqui rapidamente aqui a dicção tá ótima, né? Por um simulador. Então, aqui na telinha eu vou deixar para vocês essa referência. Depois a gente vai voltar nesse simulador, mas eu fiz uns recortes aqui e deixei no PowerPoint para ficar um pouco maior, porque o simulador tá pequeno. Então, lá no simulador a gente vai ver uma tela dessa daqui a pouco, onde você vai encostar e ele vai falar quase todos os tipos de fontes energéticas que a gente usa aqui no Brasil. Aliás, ele vai falar a maioria delas. Então, eu vou começar pela biomassa. Então, lá nesse simulador, a gente vai encostar nele e ele vai dizer para vocês o que é, mais ou menos, o que é a biomassa. Então, olha lá. Uma térmica, né, uma usina, a gente está falando aqui de produção de eletricidade especificamente, tá? Então, como que funciona uma térmica de biomassa? Térmica vem de calor, né? Então, a gente tem que queimar a biomassa para liberar calor, para girar uma turbina, e a turbina mexer usar o eletromagnetismo, né? Os ímãs, juntamente com as bobinas, geram a eletricidade, passa por todo aquele sistema que a gente já viu. Então, como funciona essa
térmica de biomassa. Ó, queima-se biomassa, por exemplo, o bagaço de cana ou a lenha numa caldeira. Caldeira é um lugar onde tem uma água presa, né? E essa água, na forma líquida, recebe esse calor que vem desse tipo de combustível e transforma em vapor. E o vapor gira a turbina, né? Então, essa é uma base de todas as caldeiras, né? O princípio é esse. E aí produz um vapor em alta pressão que faz girar o eixo da turbina. O eixo da turbina é ligado a um gerador de onde sai a eletricidade. Essas coisas a gente já viu, né? Outra coisa que a gente pode dizer sobre a biomassa é o seguinte, também tem nesse simulador. Queimar a biomassa aumenta só um pouco o efeito estufa, porque os gases que são, o principal gás, né, do efeito estufa é o CO2, o gás carbônico. E este é o mesmo elemento que as plantas, né, a biomassa a partir de plantas, dos vegetais, ela retira do ambiente. Então o que ela libera, ela devolve. Né? Então, o que ela consome, ela devolve. Então, basicamente, a gente pode dizer que a biomassa, ela não agrava o efeito estufa, porque o gás que ela devolve, que ela manda para o meio ambiente, na hora da fotossíntese, a árvore pega de volta, tá bom? Então, é um ponto positivo para o uso de biomassa. A quase totalidade do carbono sai na forma de CO2, que será absorvido pelo crescimento de novas plantas ou pela regeneração de plantas já existentes, né? Como a combustão não é completa, uma pequena parte do carbono sai na forma de metano. Esse sim é um gás que causa efeito estufa e que não é absorvido pelas plantas. Também podem ocorrer emissões de particulados que causam problemas respiratórios. Então esses são os dois principais problemas da biomassa, só que menor com relação a outros tipos de combustíveis. Então o problema não é o CO2, mas sim o gás metano, que também é liberado, né, na combustão, na queima, né, desse tipo de bagaço, né, desse tipo de vegetal, da lenha e tudo mais. E porque as plantas não conseguem absorver, porque basicamente as plantas absorvem só o CO2. E também é eliminado outros particulados, tá bom? Então esse é um problema, mas é menor que os outros. Vamos ver o que mais tem no simulador. Aqui no Brasil a gente já viu que 65% da produção de eletricidade é por meio das hidrelétricas, né? Especialmente por causa do clima e também por causa do relevo e tudo mais. Então a hidrelétrica tem essa definição aqui, né? A água passa por uma turbina, então é a água já correndo, não precisa de calor, não precisa de queima nem nada. Então a água está em cima, vou falar aqui na câmera 3, ó. A água tem que estar num lugar alto, porque a gente sabe que tudo que está fora do chão tem um tipo de energia chamada potencial, né? Potencial gravitacional, porque tudo que sai do chão tende a descer. Tá certo? Criar esse movimento para baixo devido à gravidade, né? A gravidade é aquela força que os objetos que têm massa puxam para si as coisas. E a gravidade da Terra é alta o suficiente para tudo que você suspende aqui do solo querer voltar. Então a gente suspende a água a uma certa altura e essa bastante água, né, represa numa altura e essa água começa a descer. Então este movimento da água é que gira a turbina. Lá no caso das térmicas, a gente tem o vapor realizando esse trabalho, né? Neste caso aqui é direto, é a água mesmo que faz girar a turbina, tá certo? E aí essa turbina acoplada nos ímãs e todo no gerador, né? Todos os geradores são basicamente tem o mesmo princípio. Então olha lá, ó, onde a energia da queda passa a rotar o eixo, né? E há usinas que aproveitam a correnteza do rio para girar essa turbina. O eixo da turbina é ligado a um girador de onde sai a eletricidade. Então, o importante é você lembrar aí o conceito de gerador. Então, vamos ver aqui as vantagens e desvantagens que tem aí das hidrelétricas. Ó, mexer no curso de um rio pode causar vários impactos. Quanto maior o reservatório, maior será a área inundada. Ao norte de Manaus, fizeram uma usina que gera relativamente pouca energia, mas que dá para ver o reservatório de lá da Lua. Em São Paulo, no começo do século XX, inverteram o curso do Rio Pinheiros para que ele passasse a bombear água do rio Tietê através de um sistema de represas para acionar uma usina no pé da Serra do Mar. O reservatório da usina de Itaipu fez desaparecer o Parque Nacional das Sete Quedas, que tinha, na verdade, mais de 20 lindas cachoeiras. No Brasil, o maior problema está na Amazônia, que, por ter um relevo bastante plano, faz qualquer represinha inundar,
muitos quilômetros quadrados, muitas vezes afetando o modo de vida dos povos indígenas, quilombolas e da população ribeirinha. Então, as hidrelétricas, ela tem esse problema. Embora ela seja uma fonte de energia considerada limpa, porque não emite gases, né? Não precisa do calor, né? E nem emissão de nada disso, de queima de nenhum combustível, tem esses problemas que as hidrelétricas, normalmente, elas precisam de grandes espaços ambientais, causam problemas na fauna e na flora e também, por causa de questão de relevo, causa problemas ambientais do tipo que afeta sociedades inteiras, né? Então, esse é um problema que aqui no Brasil acontece sempre, né? A gente sempre está acompanhando aí esses problemas, especialmente porque é a nossa principal fonte de eletricidade. Beleza? Vamos ver outra fonte que também tem aqui no Brasil, ó, a térmica de carvão mineral. O carvão mineral é um tipo de combustível fóssil, né? Ele é feito aí, é a parte seca aí da decomposição de matéria orgânica há muitos anos atrás, né? Diferente da biomassa, que é matéria orgânica recente, né? Que ela renova de tempos em tempos. O combustível fóssil, ele também é matéria orgânica, só que ele, diferentemente da biomassa, demora-se muitos anos, centenas de anos e até milhares, para esse material ficar disponível aí para servir como combustível, né? Que são o petróleo, que é a parte líquida, né? O carvão mineral, que é a parte sólida, e também tem o gás natural. Tá bom? Todos eles são combustíveis fósseis e o problema dos combustíveis fósseis é que eles emitem esses gases poluentes que ficam aí mais carbono do que os seres vivos conseguem retirar. Tá bom? Então vamos ver aqui como funciona. Ó, de novo é uma térmica, ou seja, tem que queimar, né? Queima este combustível, carvão mineral. Então queima-se o carvão mineral numa caldeira, de novo. A gente usa a água, né? A água tem algumas qualidades, algumas propriedades que vocês vão... tem um componente aí chamado a água, solvente universal, que o professor trabalha um pouquinho sobre as qualidades da água e por que a gente usa bastante a água, né? Ela tem um calor específico muito alto, a gente já viu no começo desse componente que o calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama, né, de matéria, né, de substância, consegue variar a sua temperatura. E a água também tem uma capacitância grande, né? Ela armazena bastante calor. Então, o que faz? Quando ela recebe esse calor vindo do combustível, ela se transforma em vapor, né? Tem essa expansão, transforma em vapor, carrega consigo, né, um poder calorífico, a gente diz, suficiente para fazer girar turbinas onde tem gerador. Então, funciona desse jeito, sempre a partir de uma caldeira, tá? Caldeira é o local onde a gente coloca a água líquida para sofrer esse calor, sofrer essa mudança de calor latente, né? Sofrer essa mudança de estado físico, transformar em vapor, só que ela é cíclica e fechada, daí ela resfria, volta para a água de novo e fica fervendo, fica sempre mudando de líquido para sólido o tempo todo, de líquido para gás o tempo todo e empurrando, né, o que está na frente, conforme a gente viu as leis aí da termodinâmica nas aulas anteriores. Bom, de novo a gente já sabe, sempre gira aí um gerador. Vamos ver qual é o problema, então, desse tipo de térmica que usa o carvão mineral, que é uma das que a gente usa. Quando a gente paga a bandeira vermelha aqui no Brasil, é porque a gente está substituindo, por algum problema nas hidrelétricas, a gente substitui aí as hidrelétricas por algumas térmicas. Normalmente aqui no Brasil a gente usa as térmicas de carvão mineral, porque essa térmica é mais fácil, tem um poder calorífico bom, só que tem esse problema ambiental que a gente vai ver, ó. A queima de combustíveis fósseis sempre vai emitir muito dióxido de carbono e mais um pouco de outros gases que causam o efeito estufa. Além disso, nem toda a combustão é completa, ou seja, queima tudo, né? E os gases incompletos também causam o efeito estufa. Tirando o gás natural, os outros sempre têm um pouco ou muito enxofre que, quando se junta com a saída dos outros gases na chaminé ou o cano de exaustão ou escapamento, pode provocar também chuva ácida, como a que desmatou parte da Serra do Mar logo acima de Cubatão. As usinas a carvão são ainda piores, porque parte do carvão que não queimou ou queimou só um pouco sai também pela chaminé em pequenas partículas ou particulados que são causa de problemas respiratórios
e às vezes muito graves, né? Frequentemente lemos notícias de nuvens de poluição cobrindo as grandes cidades da China e na Índia também, por causa dessas usinas de carvão. Então, a produção desse tipo de carvão, além da queima ser prejudicial, a produção, né, as usinas para produzir esse tipo de combustível, esse tipo de material e deixar acessível para queimar, para colocar na termoelétrica, também são problemas que causam aí problemas sociais e problemas de saúde também. Então, todos os combustíveis fósseis têm essa problemática aí que a gente está querendo, o mundo está querendo se livrar, né, do uso, procurando novos recursos. Só que para isso a gente precisa de tecnologias, muitas pesquisas, muitos estudos. Veja você, estudante, que é um bom projeto, né, você seguir uma carreira acadêmica na área aí de engenharia ambiental, engenharia química, né, que são os estudos, são os especialistas, né, que fazem esses estudos aí sobre as questões ambientais. Voltando aí na tela, vamos conhecer outro. Térmica a gás natural. O principal tipo de usina a gás natural usa uma turbina parecida com a de um jato. O gás entra em alta pressão, e aqui a gente já vai usar o próprio gás, né? E é queimado, aumentando ainda mais sua velocidade, fazendo girar o eixo da turbina. Parte da energia é usada para pressionar o gás na entrada. O eixo da turbina é ligado a um gerador por onde sai a eletricidade. Então, aqui é usado em dois momentos. O próprio gás pode girar a turbina ou a queima do gás também gera um vapor suficientemente grande para fazer girar a turbina, tá bom? Olha aqui o problema também, ó, de novo, o gás natural, pessoal, cuidado. O gás, embora tenha essa palavra gás natural, ele é um combustível fóssil. O combustível fóssil aparece pra gente das três formas, sólido, líquido e gasoso. A parte líquida do combustível fóssil a gente vai chamar de petróleo, que é aquele líquido viscoso, né, escuro. A parte sólida é o carvão vegetal, né? O carvão mineral. E o gás natural é a parte do gás também, que sai dessas mesmas substâncias, matéria orgânica, que estão presentes aí no nosso planeta há milhares de anos, tá certo? Então, essas três formas são consideradas combustíveis fósseis, tá bom? Eu estou dizendo isso porque tem gente que acredita que só o petróleo mas não, tá? Tanto o carvão mineral, não confunda com vegetal. O vegetal é biomassa, vem de lá da árvore, né? O que vem da árvore a gente pode deixar sustentável se você plantar outra árvore. Então passa a ser renovável. E este tipo de carvão, o que sai da árvore, ele não é considerado sujo, né? Ele não emite esses gases, gás carbônico suficiente para agravar, porque a planta reutiliza. Tá bom? Vale a pena pensar nessas coisas. Bom, a queima de combustíveis fósseis, acho que eu já li, né? Já li isso daqui, beleza. Vamos ver outro aqui, que é um tipo, ó, uma pergunta aí para vocês. Será que todas as formas de transformação de eletricidade usam um gerador? Nem todas, tá? Esse aqui é um exemplo de que não tem um gerador, ó. Aqui usa placa solar fotovoltaica. Foto vem da ideia de luz, né? E a luz voltaica vem da ideia de tensão, de energia elétrica. Então, é o uso de energia elétrica a partir de luz, tá bom? Então, olha lá. A luz solar bate na placa, nesta placa fotovoltaica, arrancando elétrons da placa. Os elétrons passam por um condutor. Condutor aí no caso, um fio de cobre, por exemplo, onde já tem elétrons livres, né? Gerando uma corrente. Veja que a gente já sabe, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Cadê a canetinha? Será que o Giovanni consegue me dar a caneta aí? Não? Não tem problema, ó. O que vocês têm... Boa. Será que agora vai? Ó, o que a gente precisa lembrar, né? O que é um condutor? Condutor é o lugar onde são os materiais que têm elétrons livres, né? Elétrons, por exemplo, um pedaço de fio de cobre. Nós temos aqui elétrons viajando para todo quanto é lado, não é isso? Para todas as direções. Essa setinha aqui é o meu elétron que está viajando aí. Só que quando o Sol bate nessa placa, se ela tiver uma frequência interessante, esses elétrons se reorganizam. Eles passam a andar todos no mesmo sentido. É isso que a gente chama de corrente elétrica, né? Quando os elétrons andam organizadamente. E aí que a gente faz? Pega
essa corrente e canaliza, tá certo? Essa é a eletricidade. Lembrando que eletricidade, cidade tem a ideia de movimento e elétron tem a ideia de elétrons. Então, eletricidade é o movimento do elétron. Quando você consegue fazer os elétrons caminharem sempre na mesma direção, organizadamente, você tem, então, a eletricidade, o movimento do elétron. E aí, este movimento do elétron é que você usa para outras transformações, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Muitos elétrons geram uma corrente alta o suficiente para ser ligada em um aparelho ou mandados para a rede elétrica. É a única fonte que não tem turbina. Ó, pessoal, não tem uma turbina aí, porque não precisa de você... a própria luz faz o elétron andar, viajar, começar a se movimentar. Enquanto que quando a gente fala de calor, né, de energia elétrica, hidrelétricas, por exemplo, você não tem um elétron, você não consegue fazer o elétron andar sem passar por o gerador, que é um lugar onde tem os ímãs, né, e o movimento ali. Então aqui, aqui na solar, a luz já organiza os elétrons, tá certo? Então não precisa passar por aqueles princípios de eletromagnetismo, não precisa de um gerador, tá bom? Então guarde essa informação aí, caso perguntem para vocês. Ó, voltando na tela. Na linguagem dos físicos, um fóton com comprimento de onda compatível com o material fotovoltaico colide com elétrons do mesmo material, arrancando e gerando uma corrente. Então, lá na terceira série vocês vão ver... Deixa eu pegar uma tela em branco aqui. Deixa eu ver se eu consigo... aqui temos tempo, ó. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vou falar do átomo de hidrogênio, que é o primeiro elemento químico, a gente já falou. Então, no núcleo do hidrogênio, nós temos um próton que é positivo e em torno desse próton nós temos o elétron viajando aí, rodando. Quando esse elétron recebe energia, ele salta, né, de uma camada para outra, tem até 7 camadas aí. E aí ele vai saltando de camadas. Toda vez que ele ganha energia, e aí aqui pode ser qualquer tipo de energia, tá, pessoal? Pode ser calor, eletricidade, você pode mexer, mecânica, qualquer tipo de energia que o elétron recebe. Se ele recebe energia suficiente para trocar de camada, ele vai saltando. Até ele chegar na última e ligar e fazer as ligações químicas e criar toda a matéria que tem aí. Caso ele não receba energia suficiente para trocar de camada, ou ele perder energia, ele volta. Olha aqui de novo, ó. Caso ele perca a energia e ele volta à camada, quando ele volta de camada, esta perda de energia a gente chama de fóton. Tá certo? Então o fóton, ele surge quando o elétron salta de camada para baixo. Porque a energia ela não pode sumir, lembra disso? A energia ela é única e ela tem que ser sempre transformada. Então ele está movimentando, ele salta de camada. Mas quando ele não consegue receber energia para continuar, ele volta para o seu estado que é o que é confortável, né, para onde ele estava inicialmente. Aí quando ele volta, ele devolve essa energia na forma de fóton. E as placas fotovoltaicas fazem o seguinte, existe aí alguns materiais e alguns estudos que têm uma frequência igual, a frequência que faz o elétron cair daqui dessa camada, né? Então, recebendo a luz do sol, em alguma dessa, você sabe que aqui tem uma infinidade de frequências, né, de luz, algumas a gente enxerga, outras não, mas uma dessas frequências faz o elétron cair daqui dessa camada e voltar para uma anterior. Então, quando ela volta, ela emite esse fóton. Só que isso acontece numa cadeia, né? Vai derrubando todo mundo aqui, né, todos os elementos, e aí os elétrons ficam mais livres, mais soltos e eles se organizam. É assim, basicamente, como funciona uma placa fotovoltaica, que vocês vão ver melhor lá na terceira série, tá bom? E o carinha que começou a estudar isso foi o Einstein, tá? Ele que começou a fazer esses estudos. Até nesse momento aí, acreditava-se que a luz era uma onda, né? E depois eles viram que em alguns momentos a luz é onda, mas em alguns momentos a luz é esse pacotinho aí chamado fóton, tá bom? Voltando aqui, ó. Então, o fóton com comprimento de onda compatível com o material, né, que esse que está criado na placa, colide com o elétron do material e arranca esse elétron gerando a corrente. Então, não precisamos de turbina. Bom,
Quando se trata de pequenas placas instaladas sobre o telhado das casas, o único cuidado é com o peso da placa e como ela é fixada. Uma ventania mais forte, numa placa meio frouxa, pode arrancar essa placa ou parte do telhado junto. Grandes usinas fotovoltaicas ocupam quilômetros quadrados de área e modificam o ecossistema embaixo dessas placas. Então, lugares onde tem essas placas podem causar morte, né, das plantas que ficam presas ali embaixo devido à falta de sol, né, sombreamento nesses reservatórios e pode então impactar aí o ecossistema local. Comparativamente, as eólicas e solares são as que causam menos impactos ao meio ambiente e à população em geral, só que elas são caras, tá bom? Precisam de ter mão de obra específica e também precisa de equipamentos e tecnologias e elas são mais caras. Aqui no Brasil, por exemplo, é um lugar que tem sol o ano todo, mas tem pouco desse tipo de energia. Poderia ser mais, né? Então, ainda não existem muitas políticas públicas porque, por hora, o que nós temos já é bastante diversificado, mas é uma possibilidade aí, tem bastante potencial essas placas. Beleza? Por fim, nós vamos falar da nuclear. Como que acontece a nuclear? É uma reação nuclear controlada, né? Tem que ser controlada, porque quando a gente fala de núcleos de átomos, a gente não tem muito controle. E quando a gente quebra um núcleo, ó, o urânio, eu vou dar outro exemplo aqui. O urânio é um elemento químico maior que a gente encontra aí na nossa tabela e na natureza. Então, ele é um minério que, ao contrário lá do hidrogênio, só tem um, ele tem um monte de prótons aí no seu núcleo, né? E estes prótons, quando estão tudo junto, a gente já ouviu dizer que mais com mais, né? A gente separa, né, cargas iguais, elas se repelem. Esse núcleo é altamente instável. Se por acaso esse núcleo aqui recebe uma perturbação, que não é muito fácil de acontecer, precisa de equipamentos, eles se desmontam. Quando eles desmontam, gera-se muito calor, muita energia. Então, na usina nuclear é isso, né? Então, gera-se, através de um controle desses núcleos, né, um vapor a alta pressão que faz, então, um eixo de turbinas girar e tudo mais para gerar eletricidade. O problema aí dessas usinas, né, é que pode ter problema na operação, com certeza o trabalho precisa de ter muito cuidado com o lixo que sobra, a gente chama de lixo nuclear. No tempo em que está funcionando, há riscos de vazamentos, né? Que foram os exemplos lá de Chernobyl, na antiga União Soviética, e lá em Fukushima, né, no Japão. Teve consequências desastrosas aí, tá certo? Uma parte aqui, ó, o tsunami que atingiu o Japão em 2011 acabou provocando o derretimento de 3 dos 4 reatores da usina, liberando uma quantidade enorme de radiação na água, que depois acabou vazando para o mar. Embora ninguém tenha morrido diretamente por essa radiação, 300 mil pessoas foram evacuadas, né, saíram do seu lugar, né? E ainda não puderam voltar. Beleza? Então, esse é um problema de utilizar. Aqui no Brasil a gente tem, mas ainda está melhorando. Bom, e também temos a eólica, que é usada pelo vento, e o vento é que faz girar, né, essa turbina. De novo, a gente vai precisar de uma turbina, não tem muito segredo. E os impactos principais dela é que precisa de várias dessas aeronaves, ela faz muito barulho, né? Tem um ronco muito grave. Ele também fica na rota de pássaros migratórios que podem causar aí problemas nesses de sumir, né? Esse tipo de espécie é um problema também, mas comparativamente as eólicas e solares são as que causam menos impactos, mas são caras. Agora o Giovanni vai colocar na lousa pra gente o simulador, que vai ficar aí para vocês como tarefa. E o que vocês têm que fazer, ó? Clicando em cima do simulador, deixa eu pegar a caneta, vamos ver se eu consigo aqui. Clicando em cima da fonte, aqui. Em cima da fonte você tem essas informações que eu acabei de ler para vocês, ó. Aqui, todas essas coisas, ó, clica lá na eólica, clica aqui, você tem a informação. O que vocês têm que fazer, ó? Do lado direito aqui em cima, nós temos aqui umas porcentagens, lá escrito de amarelo, e que você vai mexer aqui, ó. Tá vendo onde tem esse 0,1%, ó? Mexendo aqui, você tem a porcentagem de fonte energética para sua aula, para
para o seu investimento. E aqui embaixo vai dizer, ó, quanto custa cada uma dessas usinas. Então, vocês vão combinar essas fontes, a gente já viu isso, né? Coloca, por exemplo, 50% de uma, deixa eu ver aqui, 6% da outra. Vocês vão combinando as porcentagens de maneira que você reduza o investimento. Aqui você pode incluir a taxa de carbono e também você pode escolher qual é a sua distribuidora atual, né? Aqui embaixo a gente tem a distribuidora, você coloca qualquer um, acho que é a Enel, a nossa, mas vamos ver essa aqui, por exemplo. Ela vai dizer quanto custa na sua região, ó, R$258. R$258 por cada megawatt-hora. Quando você combinar essas suas usinas aqui nesse seu projeto, você vai ter o preço aqui embaixo de quanto custa o investimento. Aqui a ideia é que vocês combinem, mexendo aí nas porcentagens e olhando aqui embaixo quanto dá cada um, para ver se você consegue um preço melhor na sua tarifa comparado ao que você tem lá. Tá bom? O que você tem hoje. No caso aqui de São Paulo é a Enel, né? Então você escolha lá a Enel, faça essa mudança e tente deixar aí essas fontes energéticas mais baratas do que você paga hoje. Tá bom? Essa é a tarefa que vocês vão ficar. O simulador tá aí para vocês acessarem nesse material. Eu quero agradecer e até a próxima. A gente vai começar a atividade 4.